A você, aluno do Centro Universitário Salesiano de São Paulo, Unisal. Meu nome é Ronald Oliveira, sou salesiano de Dom Bosco e falo diretamente com você, aluno da extensão universitária de vulnerabilidades juvenis. Nós estamos percorrendo certamente, um árduo caminho dentro da questão das juventudes contemporânea, buscando entender os aspectos da juventude contemporânea. Nós, inicialmente, entendemos um pouco da questão da infância. Já entramos na adolescência. E agora, nós vamos trabalhar instintivamente a questão dos modelos, dos modos de compreender a adolescência na nossa realidade. Só que essa é uma aula um pouco mais, como eu posso dizer, ela é um pouco mais profunda, Então, como ela é maior, eu vou precisar dividir essa aula, Então, assim, não se percam. Qualquer coisa, me liguem, mandem mensagem, e-mail, sinal de fumaça. O importante é que você compreenda, você entenda, a fim de realizar, no final das contas, um bom acompanhamento com os nossos jovens vulneráveis. Vejam só, para que a gente possa entender a juventude, primeiro que quando a gente fala de adolescência, isso é um termo muito complexo. E nas mais variadas áreas há-se um conceito. E mesmo diante das mais variadas áreas, o termo ele não se esgota. Por quê? O ser adolescente está em constante transformação. Justamente porque o ser pessoa está em constante transformação. Isso também porque o adolescente, como eu disse lá na primeira aula, na aula introdutória, que é um ser em questionamento. Se eu me questiono, eu paro para pensar, raciocino, me coloco numa posição questionadora, a fim de me posicionar por isso ou por aquilo, Agora, no Brasil, a adolescência, ela entra de acordo com alguns critérios adotados. Primeiro, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, que é do período de vida que vai dos 12 aos 18 anos incompletos, mas para a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, como a gente pode ver aqui nas informações, existe a divisão em 3 fases, A adolescência inicial ou a pré-adolescência, dos 10 aos 14 anos, a adolescência dos 15 aos 19, incompletos, e a juventude dos 15 aos 24 anos, E aí, existem também outras pesquisas que vão dizer que o jovem é dos 15 aos 29 anos, Agora, vou pedir para focar ali no nosso slide, porque isso aqui precisa ficar muito claro, porque se trata diretamente dos nossos entendimentos enquanto organização social, Olha lá. Os critérios etários e cronológicos, como adotados pelo ECA ou pela Organização Mundial da Saúde, embora insuficientes para se compreender a integralidade da adolescência, porque, como eu disse inicialmente, não se esgota, são importantes para subsidiar várias ações sociais e decisões legais em favor dos direitos dos adolescentes, Então, a nossa sociedade tem vários exemplos de legislações e ações balizadas por critérios etários. Vamos lá, alguns exemplos. O Estatuto da Juventude, que considera jovens as pessoas entre 15 e 29 anos. Lembra que eu falava isso agora há pouquinho? O Estatuto do Idoso, que define. É ruim quando a gente define. Não gosto dessa palavra definir, Eu acho que é muito complicado nós usarmos hoje. Mas se eles utilizam, vamos lá. Que define idoso a pessoa maior de 60 anos, O voto facultativo para os adolescentes entre 16 a 18 e para os idosos acima de 70. O trabalho na condição de aprendiz, o jovem aprendiz, e com contrato de aprendizagem para os adolescentes e jovens entre 14 e 24. A configuração de crime, de estupro, de vulnerável para as práticas sexuais de adultos com adolescentes com idade igual ou menor a 14 anos, E por último, a classificação indicativa de um produto cultural, exemplo, filmes, jogos, etc., como inadequados para menores de 18 anos. Isso aqui tudo
são contratos sociais. São formas, né, que a sociedade entendeu de poder se organizar e melhor atender. Mesmo que, como eu disse anteriormente, vou continuar batendo nessa tecla, nós não podemos colocar todos no mesmo balaio. Sobretudo, quando nós estamos lidando com vulnerabilidades. Né? Se já, numa instância tida como normal, nós precisamos nos atentar, dentro do universo das vulnerabilidades, mais ainda. Né? Agora, olha que interessante, né? Nós precisamos tomar cuidado, né? Precisamos tomar cuidado com isso aqui, ó. A gente precisa ter clareza na questão da correspondência das idades. Precisamos ter clareza. Né? Só que essa clareza, né, isso aqui é um caminho muito tênue, mas que nós precisamos trilhar porque isso é discutido no ambiente jurídico, isso é discutido no ambiente social, né, na questão também de direitos e deveres. Então, por mais que hoje, né, nós não consigamos definir, né, o que é um jovem, o que é um adolescente, porque parecem, né, que estão ali todos numa mesma situação. Né? Nós precisamos ter clareza de que a correspondência entre idades cronológicas e processos humanos não é natural, mas é construída a partir de um contrato social. Né? Agora, cria consensos que são progressivamente, porque são processos, né, incorporados a crenças, valores e normas. Sempre isso. Né? Por quê? A questão organizacional sempre vai querer nos colocar dentro de caixinhas. Sempre vai querer nos colocar dentro de ambientes educativos que me possibilitem um maior engajamento e um melhor entendimento numa perspectiva estrutural. Mas a realidade humana, a realidade juvenil, por vezes, caminha longe dessa ótica. Caminha longe dessa ótica. Né? Agora, algumas coisas precisam nos fazer entender, não é? E aí nós vamos entrar no patamar dos critérios sociais, né? Aquilo que vão sendo incorporados às regras sociais históricas de uma sociedade, né? Que podem variar de uma época para época. Né? Por exemplo, né? Eu já falava mais ou menos sobre isso com vocês, mas eu falava no patamar de comportamentos e exigências. Né? Mas, por exemplo, a sua avó, ou seja, os seus parentes mais longínquos, eles casavam mais jovens. Porque se entendia naquela época de que a maturidade, se chegava a tal idade, isso era constitutivo do desenvolvimento humano, e eu precisava me adequar a isso. Né? Tais comportamentos, tais séries de comportamentos me fariam entender, né, de que eu estava passando de um processo a outro. Só que a minha subjetividade, ela não estava sendo respeitada. E aí nós entramos num processo sério, né? Nós entramos num processo sério que é justamente, né, quando acontecem as rupturas através dos ritos, dos símbolos, que são tão comuns até hoje na nossa realidade social, são tão comuns na nossa diretiva, né? E que nos obrigam, né, a dar saltos, que nem sempre são saltos de qualidade, nem sempre são saltos qualitativos, mas que se fazem necessários porque eu preciso responder a uma determinada situação, a uma determinada regra, a uma determinada norma. E isso, né, faz com que o meu ser sujeito ele seja violado,
que a minha subjetividade seja sequestrada. E eu não estou entrando num patamar de egocentrismo. Eu não estou entrando num patamar de autorrealização do ser. Não, mas eu estou falando e relembrando que cada ser humano é ser humano. E por mais que nós temos uma base organizacional, nós não podemos, né? Tem aquela música, a ferro e fogo não dá mesmo. Não dá a ferro e fogo as coisas. Porque cada ser humano é cada ser humano. Cada ser humano possui a sua experiência, os seus traumas, os seus sentimentos. Nós precisamos tomar cuidado. Porque senão, né? Senão nós nos tornamos doutores da lei, fariseus, controladores da vida dos outros. Estou quase fazendo uma homilia de novo, né? Mas nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque senão nós não respeitamos o processo subjetivo do outro. Né? Aí o que acontece? Quando eu sou obrigado, né? Eu sou obrigado a passar por um processo ritual no qual eu, neurologicamente, emocionalmente, psicologicamente, né, fisicamente, não estou preparado, acontece ali praticamente um estupro da subjetividade. E aí, por exemplo, eu já falei sobre isso em algumas aulas passadas, mas é o que acontece com os processos das crianças adultizadas. Nós olhamos para as crianças e elas são mini adultos. Nós olhamos para as crianças e só falta, assim, ter terno e gravata e ir para reuniões corporativas. Porque nós não sabemos respeitar, por vezes, os processos. E aí entra no capitalismo. E aí entra na busca constante de dar respostas para fatores econômicos. E aí entra na questão de dar respostas a fatores de controle social. Bom, eu preciso ter tal comportamento, eu preciso comer tal coisa, eu preciso me vestir dessa forma para que eu pertença a tal grupo, para que eu seja aceito socialmente. Cuidado, 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 porque se nós entramos nessa linha de gato, essa cama de gato, nós não conseguimos atender os jovens vulneráveis, porque eles também, porque na sua grande maioria entram nesse processo de estruturação econômica, de estruturação de ter para ser. É. E aí assim, uns entram no processo de adultização por necessidade. Por necessidade. Eu já dei vários exemplos aqui. Outros entram por safadeza mesmo. Só que isso é um desastre para o desenvolvimento. Porque enquanto existem crianças que querem ser adultos, existem adultos que querem ser jovens, que querem ser crianças. E não são poucos. E não são poucos. Agora, eu falava para vocês dos ritos. Eu falava para vocês dos processos sociais, né, que acabam sendo passagens. Os índios, né? Os índios tinham, né, muito disso porque fazem parte das suas culturas, ritos de passagens, né, que me fazem... os judeus, né, em alguns momentos a religião nos coloca isso também, ritos de passagens. Determinada idade acontece isso, determinada idade acontece aquilo. Né? Mas dentro do ambiente social laico, nós também temos essa dimensão. Por um exemplo, quando eu entro na faculdade, quando eu tenho licença da carteira de motorista, quando o pai me permite chegar depois das 10 horas da noite em casa, quando eu tenho a chave de casa, quando eu começo a experimentar alguma droga ilícita, quando eu começo a experimentar bebidas alcoólicas, né?
Quando eu cometo algum ato infracional, porque isso também, cara aluna, caro aluno, galerinha do bem, filhos da pátria, tudo isso também são ritos de passagem, também isso acontece dentro das modalidades do mundo infracional. E nós não nos detemos a isso. Não nos detemos a isso, porque a criança, ela começa como um aviãozinho, depois ela se torna responsável ali, né? Por ser segurança de uma boca, mais de perto. Depois ela se torna o secretário, o tesoureiro, até ela se tornar dono da boca. São processos, ritos, que são muitas vezes permeados por humilhações, por processos desumanos. Você, menina, a festa de debutante que você faz também é um rito de passagem. Porque vai dizer, você é menininha, agora virou adulta. Quando a mulher, né, ela menstrua, tradicionalmente se diz que ela deixa de ser criança. E é uma prova, né? É uma prova tão grande que o ser humano é uma constante transformação, uma constante mudança, uma constante dinâmica, que a cada vez crianças, meninas, né, menstruam mais cedo. Eu já tenho de caso de menina com 8 anos menstruando. E o que é que isso quer nos dizer? O que isso quer nos falar, não é? A minha primeira experiência dentro de uma relação sexual, isso são ritos de passagens que nós vivemos na nossa realidade cotidiana e não sabemos. Mas nós também somos acometidos a tal situação, porque faz parte dos nossos valores, fazem parte das nossas crenças, fazem parte da nossa estrutura de comportamento. E aí, nós entramos num patamar, pode, né? A gente foca no mais uma atenção, né? É interessante notar que quanto mais complexas e heterogêneas forem as sociedades, mais difícil é de entender a juventude. Mais difícil é de se compreender a adolescência, porque elas estão acopladas a essa questão da heterogeneidade. Elas estão acopladas a essa questão das multifacetas. Agora, não se consegue trabalhar com juventude, não se consegue trabalhar com adolescência, sobretudo em estado de vulnerabilidade, sobretudo em estado de atos infracionais, né? Se nós não nos atentarmos à possibilidade de emprego na cidade, a questão própria de estimativa de vida, a questão educacional, a questão cultural. Se nós não nos atentarmos a isso, corre o risco de nós falarmos a massas e não falarmos a ninguém. Falarmos a massas e não tocarmos quem precisa ser tocado. Falarmos às massas e não sermos promotores e construtores de pontes na vida dessas pessoas que precisam de nós. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima aula.